10h52 e nós vamos voltar a falar sobre aqueles crimes que foram cometidos por policiais, né? Foram 2 crimes graves cometidos por policiais militares e que chamaram a atenção da população. O que acontece agora, e é isso que a gente vai conversar com o especialista, com esses agentes, com esses servidores públicos, vamos dizer assim, né? Que são militares. E para explicar como é que funciona o processo interno de investigação da Polícia Militar, nós estamos recebendo aqui no RND Londrina o advogado Eduardo Caldeira, que é especialista em direito criminal. Bom dia, doutor Eduardo, prazer em recebê-lo. Bom dia, Raquel, bom dia, Pedro. Satisfação poder participar do programa e tirar as dúvidas de como que funciona o processo administrativo e até mesmo o processo criminal, Raquel. E a minha primeira pergunta é a seguinte: esses policiais, eles estão presos, né? O Pedro até esclareceu que um está aqui no batalhão, o outro foi enviado para Curitiba. E eles passam agora para um processo interno na Polícia Militar. Como é que funciona isso? Por que eles não vão para a Justiça Comum? Até para as pessoas entenderem. Então, Raquel, existe um regulamento, tanto federal como também institucional, que crimes, né, de ordem militar é julgado pela Justiça Militar, tá? Então isso aí é uma regra geral e todo crime militar é julgado pela Justiça Militar. Mas o que é um crime militar? Porque a gente está falando de droga, a gente está falando de estupro. Isso é um crime militar? É um crime militar porque ele é praticado por um agente militar, um policial militar. Então, se o policial, no exercício da sua profissão, comete algum crime, ele é julgado pela Justiça Militar. Certo. E aí, doutor Eduardo, bom dia também. Durante esse período que eles estão presos, eles recebem salário normalmente? Tem algum tipo de desconto? Como que funciona essa questão dos ganhos deles? Eles recebem normalmente, Pedro. Seus vencimentos, eles recebem de forma, não é de forma proporcional, é de forma que ele vem recebendo, tá? Não existe redução salarial até que venha uma ordem judicial, tá? Hoje nós temos processos que há redução salarial e processos que não há redução salarial. Existe uma decisão do Tribunal de Justiça para ter redução salarial de policiais envolvidos, né, em algum tipo de processo, em grandes operações ou processos individuais, mas essa decisão ela foi quebrada, né, por uma decisão do STJ, que não pode ter redução salarial. Então, aquele servidor que tem a redução salarial pode se beneficiar desta decisão aí do STJ. Aí. E me conta uma coisa, como é que funciona na Justiça Militar? Eles seguem o Código Penal, é igualzinho na Justiça Comum, só que ele vai ser analisado ali pelos militares. Qual que é essa diferença? Como é que funciona o trâmite desse julgamento? O processo criminal, o processo comum criminal, ele tem o seu percurso diferente do processo militar, tá? O processo militar ele é julgado por juízes, né, de caráter, são juízes especialistas só em crime militar, tá? Então, assim, é diferente o percurso do processo quando a competência da justiça militar criminal e quando o processo ele é julgado, o percurso, né, no caso se inicia pela vara criminal, ele tem as suas diferenças ali, não é igual não. Não segue o Código Penal, por exemplo? Segue o Código Penal, mas o percurso do processo é outro, os prazos são diferentes, tudo é diferente. Tá? Uhum. Pode mas demorar a aplicação mais? da lei é a mesma. Pode demorar mais, por exemplo, ou menos? No direito, Raquel, não tem o certo e o errado. Tá? Existe aquela questão de dilação de prazo, que é solicitação de mais prazo. Vamos dar um exemplo aqui. Numa instrução, por exemplo, do crime militar, há um requerimento por parte da defesa técnica. Esse requerimento demanda ali 3 meses para cumprimento. Então, assim, há o pedido de dilação de prazo, que é uma questão comum no direito, tanto na vara comum, como também na justiça especializada. Então, assim, existe sim um prazo, mas não é uma questão de que ele tem que ser cumprido naquele prazo. Se o juiz determinar, o desembargador determinar que aquela diligência tem que ser cumprida, aí há a dilação de prazo. Que é mais prazo ali para verificar ali aquela questão. Uhum. Doutor, a gente teve esses casos recentes dos policiais presos. Mas se nós temos uma situação que o policial ele não é preso, mas está sendo investigado, cometeu algum crime, mas ele não é preso, enfim. Como é que funciona essa questão do trabalho dele? Ele pode ser afastado imediatamente, só com decisão da justiça, decisão do comando? Como é que funciona? Só com flagrante? Só com flagrante, viu, né? isso. É aquilo que eu falei, no direito
né? Não tem o certo e não tem o errado. Tudo depende Mas do devia crime. ter. Tudo depende do crime, Raquel. Tudo depende do crime, o que ele fez. Se for uma coisa muito séria, muito grave, ele tem que ser afastado. Se eventualmente ele atrapalhar as investigações, ele não pode ficar ali exercendo a sua função de policial. Então tudo depende do que ele cometeu, como ele cometeu, para verificar ali se ele continua ou não no cargo. E de quem acha que ele não vai atrapalhar, né? Geralmente fica afastado, tá? E em alguns casos, o Pedro, o Ministério Público mesmo pede ali o retorno dele às atividades. Então tudo depende da situação. Hoje, né, é muito comum grandes operações. O que é grandes operações, Raquel? É aquela investigação que envolve mais de um réu, né? Que envolve mais de um, vamos colocar, servidor público. Tá? Nesses casos, geralmente o Ministério Público já pede o afastamento desse policial do cargo. Nós temos vários exemplos aqui de grandes operações, onde o Ministério Público, desde 2018, uma operação específica, não determinou a volta do policial ao cargo, mas o policial vem recebendo seus proventos de forma integral. O Estado do Paraná, o Ministério Público e a Procuradoria, de uma forma ou de outra, tentou ali uma redução salarial, o que foi barrado por uma decisão judicial. Então, assim, nós entendemos que o policial não pode ter a sua dispensa de forma imediata, não pode ter os seus descontos dos seus proventos, né? Até o trânsito e julgado da decisão, até porque ninguém pode ser condenado antecipadamente, né? Exatamente. A questão da presunção de inocência. Sim, que também é um direito das pessoas, né? Exatamente. Porque também elas podem estar sendo ali colocadas numa situação que ela realmente não é culpada, então realmente tem que ser justo com isso, né? Exatamente. Mas, de qualquer forma, pelo que você está falando aí, tem muitas, como é que fala? Muitas variáveis, né? Porque quem julga e acha que ele não vai interferir, né? O tempo que acha, mas enfim, né? Não dá para As regras parece que elas não são para todos iguais, né? Vai depender muito de interpretações. Também, mas eu vou ser mais técnico aqui, Raquel. Tudo depende do advogado que conduzir o processo e os interesses desses policiais. Porque se o advogado é diligente, ele é técnico, ele vai conduzir o processo ali de uma forma diferente. Tem policiais, por exemplo, que em 60 dias, antes da instrução criminal militar, ele já foi até demitido. Há vários casos, em Londrina, por exemplo, há vários casos. E tem policiais que já terminou a instrução processual e o processo administrativo está em andamento, sem a ordem de demissão. Aí vamos imaginar aqui que a instrução processual militar reconheceu o ato ilícito do policial e condenou esse policial, mas o PAD, ele está em andamento, Pedro. E ele não pode ser demitido até a conclusão desse PAD. O que é o PAD? É o processo administrativo para verificar a conduta desse policial. Bom, vamos acompanhar. São 11 horas, nosso tempo acabou.